Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo ao Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e recebo hoje a Andréia Rocha, que é Head de Marketing da Plano & Plano, para falar sobre os desafios de liderar e reposicionar o marketing da empresa, a importância do crescimento da presença feminina no setor da construção, novas estratégias para atrair consumidores e muito mais sobre o segmento. Esse episódio é mais um da campanha Mulheres à Obra, uma iniciativa da Abra Inc. para dar visibilidade às mulheres na construção civil. Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Ai, André, obrigada. Me achará aqui. Estou muito feliz em estar aqui falando de assuntos que interessam a tantas e a tantos, né? Todo mundo falar um pouco sobre o mercado imobiliário. E marketing, que é um assunto que eu amo. Legal, vai ser um bate-papo bom. Gostaria então que você falasse sobre a sua trajetória, sua formação e o que te motivou a seguir carreira nesse segmento, construção civil, mercado imobiliário. Então, quando eu penso na minha trajetória no marketing, eu resumiria que, assim, a palavra transformação, faz muito sentido. A minha primeira formação foi em administração de empresas. Com 17 anos, eu fiz a minha primeira faculdade, foi de administração de empresas, mas já queria trabalhar com a área de marketing. Sempre fui muito fascinada por estratégia e comportamento humano. Então, a minha trajetória, ela foi acontecendo nessa direção. Eu fiz administração, me especializei em marketing estratégico. Foi nessa época que eu comecei a estudar muito sobre branding. Fiz especialização em experiência do consumidor e agora, mais recentemente, em neuromarketing. Então, para mim, essa transformação do olhar pro marketing vai além dos números. Eu sempre gostei muito de números, de análise de números, de tentar tirar insights de resultado. Mas sempre teve uma provocação no sentido de saber o que é que está por trás dos resultados. Traduzir os números. Traduzir os números no comportamento das pessoas. Porque os números nada mais são do que a representação o resultado de alguma coisa que acontece em um nível que não é tão analítico assim. Então, a transformação do marketing, de sair de ir para além da parte criativa, e que se associa muito, né, de criatividade, da inovação criativa que a gente tem que a gente logo associa de marketing, para a parte de análise, porque eu também houve um tempo em marketing que existia poucos dados palpáveis para você poder avaliar resultado do que você fazia. E isso teve uma época que era uma das críticas em relação a investimento de marketing. Quanto realmente eu consigo avaliar do que eu trago de resultado. E depois a gente passou por uma fase que a gente estava olhando muito números, principalmente quando você começou a fazer marketing digital. Você olhava muito dados de números e um pouco menos sobre comportamento. Eu acho que a gente transforma o olhar do marketing quando a gente entende que marketing está diretamente ligado à conexão humana, à observância do comportamento das pessoas. Porque quem regula o que a gente faz e como a gente faz, na verdade, é o consumidor. É para quem a gente vai fazer, né? Para quem a gente vai despertar. Então, o marketing veio se transformando nesse sentido. Transformando em buscar todo o conhecimento possível para se aprofundar nessa conexão com as pessoas. Então, acho que é nesse sentido. E fui para a área só te respondendo, que aí eu fui falando da minha trajetória, mas por que eu fui para o marketing imobiliário?
Na verdade, no meio da minha trajetória, eu passei por alguns segmentos, entrei dentro de área de publicidade, trabalhei dentro de agências, foi uma escolha estratégica minha, que eu queria conhecer como funciona, que eu sempre gostei muito também, vamos dizer, de como é que é tangibilizado a história da propaganda. Eu fui convidada em 2011, para assumir o marketing institucional da operação que a Plano estava fazendo com a Cyrela no Nordeste. E para quem já tinha já vinha trabalhando e entendia marca e brand como um ativo, uma gestão de marca muito importante, para mim foi quase irrecusável poder trabalhar com marketing institucional. E aí eu entrei na operação no Nordeste e fui descobrindo o marketing dentro do segmento imobiliário. E eu digo a você, sem sombra de dúvidas, que entre todas as experiências de compras que existem, a experiência de compra do imóvel é a mais emocional que existe. Sabe? É a que mais tem envolvimento emocional. E a gente pode até depois falar um pouco mais sobre isso, e por mais que as pessoas digam, existem sim questões racionais, que o cliente senta na mesa, e é verdade, mas a compra em si, a compra do imóvel, ela é a compra mais emocional, que envolve mais emoção que existe. Quem trabalha no segmento sabe, costuma né? dizer isso, nas diferentes áreas do segmento do mercado imobiliário diz isso, realmente. Andréia, em relação ao fato de você ser mulher, você enfrentou barreiras nesse setor? Você sentiu que teve que provar, saber mais? E se sim, se você enfrentou essas barreiras por ser mulher, como é que você superou isso? Tá, sim. E eu acho que muitas outras mulheres que estão nos ouvindo agora vão concordar comigo. Antes da gente ter voz, a gente precisa provar competência. E num segmento que historicamente ainda é um pouco menos, mas sempre foi muito de dominância masculina, as mulheres, elas precisam se posicionar, antes de ter voz ativa, elas têm que se posicionar mostrando a competência. Então, eu criei autoridade com conhecimento, estratégia e focando em apresentar resultados. E eu vejo isso ainda acontecendo até hoje, com vários níveis de lideranças. Recentemente eu tive, final do ano passado, eu tive num encontro de mulheres do setor imobiliário, onde se discutiu vários aspectos. Foi um dia muito interessante, várias mulheres, líderes, quem estava começando, corretoras. Então se reuniu muitas mulheres em torno para discutir. E você vê claramente que, independente de onde essa mulher está na trajetória profissional dela, ela sente a mesma coisa. Talvez uma exaustão de se provar o tempo inteiro. Se eu pudesse dizer algo para as mulheres, eu diria que a gente precisa encarar esta situação, se preparando para ela, mas ocupando o nosso espaço. A gente não precisa esperar a validação externa para a gente poder fazer o que a gente pode fazer. Se apropriar do conhecimento e ir fazendo para ir transformando as coisas. Para você poder encontrar a sua autenticidade, a sua voz, a sua participação. Vá lá e faça. Então, sim, está melhorando bastante, mas ainda há muito a se fazer. Você falou que está melhorando bastante, né? Então, eu gostaria que você falasse se percebeu mudanças nessa cultura organizacional ao longo dos anos da sua experiência para aumentar essa inclusão de mulheres e também se a Plano & Plano tem alguma campanha específica sobre isso. Olha, falando assim da Plano & Plano, que eu tenho como te dar dados, hoje na Plano nós temos a predominância de mulheres no escritório. Por exemplo,
Nós temos quase 58% nos escritórios são mulheres. 49% dos líderes são femininos. Em obras que normalmente é um ambiente onde a gente imagina ser majoritariamente masculino, nós já temos 43%, mais de 43% de mulheres líderes em obras. Então, isso já demonstra um avanço em ganhar espaço. A própria Plano recentemente está com uma diretora de gente e gestão, que está implantando, além da questão do aculturamento forte que a gente está fazendo dentro da Plano, também um trabalho focado exatamente nisso, em trazer essa equidade de raças e gêneros dentro. Então, a Plano é um bom exemplo no segmento, mostrando para que direção o nosso segmento, que é um segmento que eu diria que é um dos mais tradicionais, já está dirigindo o olhar. Então, acho que nós temos muito a conquistar, mas já há pavimentado aí uma estrada para a gente poder conquistar cada vez mais o nosso espaço. Já houve bastante mudanças. Já houve. Andréia, falando um pouco dos consumidores, você vê um crescimento de mulheres liderando famílias? Elas estão comprando mais apartamentos? Sim, estão. Aí eu vou te dar 2 dados. Um censo recente mostrou que quase 50% dos domicílios no Brasil são de mulheres que se intitulam que são as donas, né, da casa, são as chefes de família. A gente tem, inclusive, um dado interessante, 10 estados brasileiros, acho que só tem o Rio de Janeiro, se eu não me engano, fora todos os outros são no Nordeste, mais de 50% são as mulheres que também se intitulam líderes das suas casas. São Paulo, acho que está em 38%. A Plano hoje vende 50% dos seus apartamentos para mulheres. Então, a metade das assinaturas de contratos de apartamentos da Plano e Plano são para mulheres. Nós temos um percentual de mulheres comprando seus apartamentos muito significativo, até maior do que essa proporção que o censo mostra aqui para São Paulo. Uhum. Então, existe sim e cada vez mais jovens, viu? Cada vez mulheres mais jovens, elas estão adquirindo seu apartamento no seu nome. Então, isso mostra também uma mudança de comportamento também social, né? Muito mais mulheres líderes de família. Então, acho que isso também é um comportamento. Isso mostra também que a gente precisa olhar esse protagonismo das mulheres de uma outra maneira. Andréia, a Plano e Plano está ampliando o portfólio para incluir empreendimentos de médio padrão, visando alcançar um público mais jovem. Você falou há pouco, cada vez mulheres mais jovens comprando seus imóveis. E eu queria saber quais as estratégias de marketing estão sendo adotadas para atrair e engajar esse novo segmento de clientes. A Plano e Plano, ela nasceu no segmento de médio e alto padrão. E a gente está trazendo... É óbvio que, assim, o mundo muda e as circunstâncias vão mudando e a gente vai se adaptando para um novo cenário. O cliente de médio padrão, ele tem um nível de expectativa diferente. E porque cada cliente, dependente do segmento, ele quer ser surpreendido em algo. E a gente tem que descobrir o que é que ele deseja. Esse perfil que a gente atende hoje, de médio, a gente precisa trazer muito para que ele compreenda, tangibilize quais são os benefícios que ele vai ter no empreendimento dele. Então, a gente vem trabalhando muito fortemente na segmentação da comunicação para que a gente consiga. E as redes sociais, as redes sociais, a inteligência artificial também é muito importante,
porque ela possibilita que a gente melhore muito a rapidez com a qual a gente ajusta a comunicação para essa pessoa, para que a gente possa atender o que ela deseja. Que ela quer mais rapidez na informação, ela quer que o empreendimento que ela vai fazer a escolha fique claro para ela se atende o que ela quer. Então, aquele marketing mais tradicional de só focar no produto e nos benefícios do produto não é mais o suficiente. As pessoas e as mais jovens estão mais preocupadas, inclusive, com outros fatores da marca, né? Então, cada vez mais, como a marca é vista, como ela é percebida pelas pessoas, faz muita diferença em como ela se identifica com o que você está ofertando. Então, a gente vai ampliando essa comunicação com esse público de médio, segmentando a comunicação, dando a eles mais possibilidade de experimentar o apartamento e esse projeto da forma como ele achar melhor, seja indo a uma loja, vendo uma simulação virtual de como vai ser o apartamento. Então, a gente pensa em trazer cada vez mais tecnologia para ampliar a experimentação. Porque a compra do apartamento, principalmente um apartamento de lançamento, né, que a gente trabalha, a gente desenvolve um projeto e lança algo que vai ser construído no futuro, ele precisa colocar a pessoa naquele momento. Já dentro do apartamento, exatamente, vivendo aquilo. E aí, para uns, ele quer saber se o apartamento... Para uns, ele quer saber se o apartamento atende às expectativas dele financeiras, de morar ali. Para outros, ele quer saber se a vida dele, o estilo de vida dele, a forma como ele quer viver, se está representada naquele apartamento. Então, é aí que você vai modulando como é que você vai entregando para a pessoa, porque você projeta ela naquele futuro. Eu vou te contar uma história. Uma das primeiras coisas que mais me impactou quando eu comecei a trabalhar com o mercado imobiliário foi que eu estava num plantão. Era numa época, isso era 2012. Era uma época que o mercado estava muito aquecido e os lançamentos sempre tinham muitas pessoas para comprar. Tinha uma ansiedade. O mercado represado, quando lançava, tinha muita expectativa. E eu, passeando pelo salão, ouvindo o movimento, eu lembro de uma família, era um pai e um filho. Eles estavam todos no processo de racional, de dizer, e a parcela, e quanto custa, onde é que fica, pega sol, não pega sol, onde, sabe, aquela coisa. Só que, até o final, ele fechou o contrato dele, ele assinou o contrato dele. Eu tive a sorte de passar na hora, assim, eu estava passeando ali, observando, passei na hora que ele levantou, olhou para o filho, meu filho, aqui, com um pedaço de papel na mão, aqui é o nosso futuro, isso aqui é o seu futuro. E ali eu entendi o que é que o mercado imobiliário vende. Entende? Porque a gente, como ser humano, somos os únicos animais no planeta que tem a capacidade de imaginar e de se projetar em algum tempo que não existe. Ou no passado, ou no futuro. Entende? Todos os outros animais desse planeta, eles vivem o presente, o que está acontecendo no instante. A gente sonha. A gente imagina. E a compra imobiliária é um processo de imaginação. Então, é nesse processo de você colocar a pessoa no lugar dela sonhar, dela se projetar. Então, para aquele pai, e o filho abraçou ele e tal. Então, você diz, cara, isso é muito emocional. Porque por mais que ele tenha feito todas, no fundo, isso é neurociência. A tomada de decisão estava posta. Ele ia comprar aquele apartamento. Era o que ele queria. O que ele queria era o futuro do filho dele. Era a sensação de estar realizando. O prédio nem tinha levantado. A gente estava com um stand, né? Mas ele já tinha acreditado. Para ele já existia o apartamento. Já existia a vida com o filho. Já existia o futuro do filho dele ali. Então, marketing em mercado imobiliário é colocar o cliente nesse lugar.
Se você consegue isso, aí pronto. Porque você está vendendo uma conquista futura. Você vende, você tem que entender o que é que ele deseja, o que é que toca nele, o que é que faria diferença para ele. Porque para a gente que está do lado de cá, que todos os dias vê a realização disso, é diferente para a gente, é uma gratificação diferente. Por isso que eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário. Você falou agora há pouco de tecnologia. Durante a pandemia, houve uma mudança bastante significativa no comportamento do consumidor com o aumento das vendas online. E eu queria saber como a Plano & Plano adotou, aliás, como a Plano adaptou as suas estratégias de marketing digital para atender essa nova demanda. E que resultados vocês observaram a partir dessa possibilidade da compra online? Olha, foi uma loucura para todo mundo, né, do setor. Mas, assim, uma das características da Plano é uma capacidade de resiliência que realmente está no DNA da empresa. Em menos de um mês, a gente colocou a assinatura digital. A pandemia foi uma quebra de paradigma em todos os aspectos para todo mundo. Para o mercado imobiliário, muito. Porque a gente vivia sob uma crença de que para vender apartamento você tem que ser físico, você precisa estar lá no decorado, o cliente só assina se ele pega no papel. Tinha uma série de coisas envolvidas, crenças mesmo, que a gente acreditava, porque sempre foi, até aquele momento, o mundo sempre aconteceu assim. Diante da impossibilidade de ser, a gente descobriu um outro cenário, e o cliente descobriu junto. Todos os receios que se tinha, se o cliente era capaz de confiar numa assinatura digital, se ele era capaz de ler um contrato numa tela de um computador, de um celular, se isso ia ser objeções, o fato de precisar ser daquela maneira demonstrou, inclusive, que muito das crenças de mercado que a gente tem, elas acontecem por a questão circunstancial. Porque a circunstância, até aquele momento, te empurra para aquele tipo de comportamento. Porque depois que foi preciso, a gente continuou vendendo, não paramos de vender. Por quê? Porque, se você lembrar, as pessoas ficaram muito dentro de casa e o senso de precisar ter um próprio lugar aumentou muito. As pessoas começaram a ficar incomodadas de viver de aluguel. Porque elas começaram a perceber que elas começaram a olhar para dentro da casa, ela estava vivendo, trabalhando, estava isolada ali dentro. Então, aumentou muito o desejo das pessoas também de dizer, eu preciso resolver isso, preciso ter minha casa, não posso ficar de aluguel. Eu falo muito, principalmente do segmento econômico, que é onde a gente atua muito fortemente. Então, as pessoas começam... E é um segmento que existem muitas crenças de dizer, não, mas a pessoa não... Será que o cliente vai aceitar não ser digital? Será que ele vai conseguir fazer uma reunião através de um Zoom, de uma plataforma virtual para poder fazer uma reunião, já que ele não pode estar fisicamente? E isso tudo foi sendo quebrado. Tudo foi caindo por terra. Então, a gente conseguiu muito rapidamente colocar, em menos de um mês, foi um mês mais ou menos, a assinatura digital. E depois disso, foi a grande chave de mudança de tudo, porque houve uma aceleração em todos os instrumentos digitais possíveis e tecnológicos. Verdade. Que foi numa aceleração anterior, inclusive, da inteligência artificial. A gente começou a correr atrás de tecnologia para se adaptar. Em 2019, seria a primeira vez que a gente faria uma promoção, que era uma promoção de marca, que a gente precisou suspender porque ela era toda feita, ela era baseada para acontecer dentro das lojas. Seria o primeiro ano que a gente ia sortear um apartamento grátis para qualquer pessoa. Mas todo o mecanismo foi pensado para dentro das lojas. A gente teve que, naquele ano, suspender a promoção, porque não era possível
era inimaginável não tinha como alguém imaginar que precisava pensar em algo que pudesse ir para o digital e para o não presencial, para aquele momento do mundo. Só que a partir daí, a gente já mudou a chave. Tudo que a gente faz, a gente não pensa mais em só fazer presencial. Tem que ter tecnologia. Então, a gente começou a olhar a tecnologia como um grande fator aliado para a venda. Em novembro de 2019, assim que eu cheguei aqui em outubro, cheguei em São Paulo em outubro de 2019, para assumir a operação do marketing da Plano aqui. Eu participei de uma pesquisa, uma quali que estava havendo, com clientes, e uma das perguntas que se faziam era: você compraria, em 2019, você compraria um apartamento 100% digital? Porque estava lá para dizer isso, pelo e-commerce. Aí tinha a amostra, tinha gente mais jovem, gente mais velha, todos dentro dos nossos perfis. Uhum. E aí começou aquela discussão: não, eu preciso ver, não sei o que, é muito difícil, como assim? Sem... E aí teve um rapaz, que devia ter por volta de uns 35, nem tão rapaz, né? Um homem de uns 35 anos, ele disse: gente, a gente só não compra porque não precisa. Porque se a gente precisasse e não tivesse jeito, a gente ia comprar. E isso me marcou muito quando a pandemia veio. Meses depois. Né? Porque você chegou no fim de 19. E aquilo eu nunca esqueci, porque foi quase uma previsão do que viria. Entendeu? E ele disse: eu compro carne, em 2019, eu compro carne no açougue pelo WhatsApp. E assim, eu nunca imaginei, eu gosto de escolher a carne, né? Olhar e ver, só que eu já confio, já sei, ele me manda a foto, eu digo, e chega na minha casa. Por que não poderia ser? Ele fez essa comparação. Por que eu não poderia escolher um apartamento também assim? Entendeu? Então, hoje, a Plano evoluiu para montar toda a tecnologia possível, e é possível hoje, o cliente comprar um apartamento totalmente digital, se ele quiser. A gente já tem meios e plataforma para isso. Para ele escolher, fazer toda a jornada e escolher sem precisar. Só que a gente quer dar opção para o cliente. Esse é o foco. O foco é pensar no qual é a experiência que ele quer. Ele quer conhecer, ele quer falar com uma pessoa, ele quer visitar um decorado. A gente quer proporcionar para ele toda a opção, mas nunca não ter a opção dele, se ele quiser, virtual. Até porque a gente tem aí a tecnologia crescendo numa velocidade tão absurda que a gente tem que estar preparado para ela. É um caminho sem volta. Por falar em estarmos preparados para a tecnologia, que outras evoluções o setor tem absorvido? Eu queria saber também se a inteligência artificial já é uma realidade, como é que ela tem sido utilizada pela Plano & Plano. É uma realidade de ponta a ponta. Aí eu te digo assim, é uma realidade desde onde o cliente não enxerga. A gente começa a adotar a inteligência artificial na modulação dos dados que a gente acompanha. Então, hoje a inteligência artificial, ela pega os nossos dados que a gente tem de resultado, e ela monta para a gente cenários. Então, a gente ganha em produtividade. Eu acho que dentro da operação, a gente vai ganhando em produtividade. A gente já tem, por exemplo, chatbot com inteligência artificial. A gente tem desde o chat, por exemplo, que responde sobre o regulamento da nossa promoção. Ele é de inteligência artificial. Normalmente, regulamento de promoção é uma coisa... Normalmente, não. Ele é uma coisa jurídica, técnica, né? Às vezes, a pessoa não tem paciência de ler aquele monte de letrinha. Verdade. Mas você pode tirar suas dúvidas. Você pode perguntar para a inteligência artificial lá e ele vai responder exclusivamente, tirar todas as suas dúvidas em cima do regulamento. Então, assim, a gente tem uma plataforma chamada Click, que é uma plataforma que foi desenvolvida, que assim, é muito pioneira nesse sentido, porque ela foi desenvolvida dentro de parâmetros de e-commerce, de verdade. Todas aquelas etapas de e-commerce, de pensar numa venda, ela foi pensada, mas ela foi montada principalmente para ser um suporte do corretor e do cliente. Então, se o cliente quer ter uma experiência onde ele tem o controle da experiência para ele escolher uma unidade, fazer simulação muito mais aprofundada de fluxo de pagamento,
de escolher Prumada, de poder falar com e o corretor também, ele tem os mesmos, ele também tem várias ferramentas onde ele pode atender o cliente em qualquer lugar que ele estiver no planeta que tem internet. Então, isso é montado dessa forma também. Então, a gente vem trazendo vários projetos dentro da empresa no sentido de trazer esses avanços tecnológicos para aumentar a rapidez de resposta para adaptação. Então, a gente precisa se adaptar rapidamente ao que o cliente quer. Qual é a expectativa que esse cliente deseja? A gente precisa estar à frente com a tecnologia para se adaptar a isso. Entendeu? Então, muda um pouco o olhar de preciso me estar tecnologicamente à frente para poder oferecer isso ao cliente. Muda um pouco porque, na verdade, muitas vezes o consumidor está muito mais rápido do que a gente. A gente precisa estar junto com ele. Na hora que ele diz, eu queria isso. Opa, tem. Eu tenho como te atender nisso. Então, é muito na centralidade para o cliente, para a experiência dele. Eu acho que as marcas que olham nesse sentido, elas têm uma capacidade de adaptação, de sobrevivência no mercado tão exigente, cada vez mais exigente e mais personalizado, muito mais do que quando você está mais reativo e só se adaptando, sabe? Então, o mercado imobiliário precisa entender que ele precisa estar com essa conexão com o consumidor. Existe hoje muito mais possibilidades de escolha. Diferentes consumidores, né? Para diferentes produtos. Sim. E é ótimo que seja assim. E aí, a decisão está na mão do consumidor. E aí, você tem que dizer para ele que você é uma boa opção. E ele tem que sentir isso. Ele tem que acreditar que é verdade. Porque a compra imobiliária é uma compra de muita expectativa. Você não deposita ela na mão, você não é para aventureiro, você pensa muito, né? Digo, não, vou botar aqui, é uma construtora com credibilidade. Tanto que quando você vê em pesquisa de marca, quais são os atributos que as pessoas mais procuram? É confiabilidade, credibilidade, qualidade. Ainda são aspectos aparentemente muito tradicionais, mas é porque eles são fundamentais para esse tipo de compra. Né? É uma compra que envolve, é uma compra para muitas pessoas, para a maioria dos brasileiros, é uma compra da vida dele. Então, esses atributos são muito importantes. Né? Então, quando a gente se conecta com o que ele quer, a marca se conecta, a gente consegue. E a tecnologia é um aliado muito importante para o segmento. Consegue passar essa confiabilidade, consegue, eu acho que consegue... rapidez na resposta. Sabe, diz assim, como é que eu provo para você que eu consigo te entregar o que você deseja? Uhum. Eu preciso da tecnologia como aliado nisso. Eu não posso ficar só com o tradicional, só com o canal tradicional, porque eu perco o cliente, entendeu? Se eu não tenho rapidez na resposta, se eu não entrego o que ele tá procurando. E hoje você procura na tela, né? Nas telas dos celulares. Antigamente, eu sou da época que era o VT na TV, era o jornal, né? O anúncio do lançamento no jornal. O mais tecnológico era um e-mail, já que estou dizendo que eu sou né? Já sou de uma outra geração, o e-mail já era a tecnologia, receber um negócio por e-mail. Verdade, né? Verdade. Hoje não, gente. Hoje você vai para o influenciador para dizer o que é que você quer saber, o que é aquele influenciador que você admira, o que ele está falando sobre aquela marca e aquilo isso mexe com a tua avaliação. Você quer ver se tem alguém que um cliente daquela marca falando mal daquela marca. Você considera isso também. Então se tornou muito mais complexo a administração de comunicação e de reputação de marca hoje em dia. Então a tecnologia, você tá com essa capacidade de ter os meios de se comunicar da forma como a pessoa está esperando que você fale com ela, é imprescindível, porque se você ficar esperando só os canais mais tradicionais, você perde, a pessoa vai ouvir a outra marca que tá falando com muito mais, vamos dizer assim, fluidez, né? Tá muito mais rápida. Então, a tecnologia, ela vem para melhorar a experiência. Eu acho que sempre que você olhar para a tecnologia pensando como é que eu melhoro a experiência para o cliente,
Como é que eu trago isso com mais agilidade? Eu acho que sempre é muito benéfico. E eu enxergo o mercado imobiliário, todo mundo indo muito nessa direção de como é que a IA melhora os processos internos e chega até o cliente. Então, a gente está numa discussão no segmento muito forte nisso. Eu vejo uma evolução muito grande para o segmento para os próximos anos. Andréia, eu gostaria que você desse um recado para as mulheres, voltando à pauta feminina, as mulheres que estão iniciando suas carreiras nesse segmento, construção civil, mercado imobiliário. Vou falar para ali. O mercado imobiliário, ele dá a nós mulheres uma possibilidade da gente atuar, talvez, no que seja o maior diferencial nosso, que é a sensibilidade. Nós mulheres, a gente tem uma capacidade sensível de perceber o outro, que nos dá muitas vantagens. Como mulheres num mercado que, historicamente, como eu já falei, foi sempre prioritariamente masculino, a gente precisa usar isso em nosso favor. E usar isso de maneira corajosa. Não esperar ter voz para mostrar do que a gente é capaz de fazer e transformar. Então, não sei em que estágio da sua carreira você está hoje. O mercado imobiliário é um mercado transformador. É um mercado impactante. É um mercado que transforma vidas. E participar disso é muito gratificante. Então, se aproprie da sua voz. Vá lá, faça. Que não tem barreira que não seja intransponível com o resultado. Mostre o seu resultado que você vai para frente. Como é que você vê essa iniciativa da Abrainc de abrir esse espaço, essa sequência de conversas com mulheres, no Mulheres à Obra, dentro do IncorporaCast, para chamar atenção para a participação feminina no mercado imobiliário? Para mim, essa é o exemplo claro de como o mercado está mudando. Né? A Abrainc é uma instituição extremamente tradicional e respeitável. Né? E na hora que você tem uma instituição tão respeitável, colocando esse olhar e dizendo precisamos dar luz a isso e trazer essa discussão, já mostra que as coisas estão indo para uma boa direção, sabe? Então, eu fico muito, muito honrada de estar fazendo algum tipo de contribuição nesse sentido. E fico muito feliz de saber que por trás da Abrainc, eu sei que tem muitos homens por trás da Abrainc, mulheres também, mas eu sei que que historicamente tem muitos homens. E os homens também estão se provocando para ter esse olhar de enxergar o mundo e dizer, precisamos de todos, homens e mulheres, né? Já isso é tão anos 2000, né? Essa história da gente ainda ter que ficar... A gente tem muita coisa pela frente, mas a gente só vai construir alguma coisa todo mundo junto. E com igualdade no sentido de oportunidade e de voz. E de poder falar o que pensa e cada um contribuindo com o seu melhor. Então, vejo com muitos bons olhos o que vem por aí. Que bom, André. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente as suas experiências, trazer aqui a sua visão. Foi um prazer. Da participação feminina no mercado imobiliário. Obrigada. E a você, muito obrigada por acompanhar aqui o Mulheres à Obra dentro do IncorporaCast. Até a próxima. IncorporaCast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.